Eu e você precisamos estar felizes, porque Deus está trabalhando na nossa vida e nos preparando sempre para coisas maiores e melhores. Repita comigo: Deus está usando tudo o que está acontecendo na minha vida, aquilo que eu entendo e aquilo que eu não entendo. Se eu amo a Deus, quantos amam a Deus aqui? A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Primeiro eu preciso crer e abraçar isso, Dona Maria. Eu preciso olhar para a palavra e dizer: isso aqui foi escrito para mim. E se Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu preciso fazer o quê, Mauro? Abraçar isso e dizer: Senhor, tudo vai cooperar para o meu bem. Amém? Nós estamos vindo numa sequência grande em cima da igreja de Corinto, que tem sido... Olha, eu já li a carta à igreja de Corinto dezenas, talvez centenas de vezes. Mas tem sido algo tão novo, tão curador, tão abençoador para a minha vida. E nós já tratamos nove temas importantes. Falamos a respeito de cuidando de leões, episódio 1. Eu faço questão de cutucar isso. Sabe por quê? Porque hoje nós temos uma ferramenta poderosa, que quando eu era pititico, né? Quando eu tinha o tamanho da Dona Maria, faz muitos anos, né, Dona Maria? O que ocorre? Naquela época não tinha YouTube, você tinha que comprar lá na igreja a fita cassete, para depois na sua casa, se o abençoado do cabeçote, lembra do cabeçote que ficava enrolando todas as nossas fitas? Você tinha que tirar a fita. O Zé Roberto que me ensinou, era pequeno ainda, aí ele me ensinou lá a pegar, tira a fita, pega um cotonete, limpa o cabeçote e continua assistindo. Hoje não, hoje você pega o seu celular e em qualquer lugar você tem a oportunidade de repetir, princípio da repetição. Você vai ouvindo, reouvindo, ouvindo, reouvindo. Você está na academia, você está no ônibus. Então, nós falamos lá a respeito de... Se você procurar lá no nosso canal no YouTube, tem lá, Cuidando de Leões. Depois falando episódio 2, quando os heróis caem. Tem muito herói caindo. Eram homens de Deus. Gente que começou certinho, mas parou, caiu no meio do caminho. Quando os heróis caem, falei sobre isso. Chamados para restaurar a presença, a mensagem da cruz, o coração da cruz. 6º episódio, a glória da cruz. Tanta coisa rica lá em relação à cruz. Episódio 7, força ou fraqueza. Episódio 8, de que lado você está. Episódio 9, os mercenários. E episódio 10 de hoje, abra sua Bíblia vamos continuar ainda em 1 Coríntios capítulo 4. E a mensagem de hoje eu vou falar com profundo temor e tremor. Não que as outras não tenham, mas a questão por causa do nome. O título da mensagem de hoje é: Sede meus imitadores. Ó, irmão, eu venho debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro para pregar sobre isso. Pegando carona no apóstolo Paulo, a respeito de sede meus imitadores. Como nós precisamos, irmãos, dizer para os nossos filhos, para a esposa, dizer para o marido, dizer para a célula: sede meus imitadores. Não significa que você seja perfeito, mas você tem um foco em alguém que é perfeito. Amém? Amém? Então vamos lá. Trabalhando em cima do tema meus imitadores. Pai, fala conosco nesta manhã, prepara o nosso coração para a tua palavra. Está escrito: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Tua palavra, Senhor, encontre guarida no nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos. Dá-nos sensibilidade à tua voz e à tua presença nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém? Vamos em frente? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5 diz: Portanto, não julguem nada antes da hora devida.
Olha a advertência aqui bíblica. Você veio ouvir a voz de Deus? Deus está falando para mim e para você, ó. Não julgue nada. E quando a gente julga, irmãos, quando é que a gente julga alguma coisa? Quando a gente não concorda. Repita comigo assim: eu julgo quando eu não concordo. Ninguém julga concordando. Eu concordo. É isso aí mesmo, eu queria. É isso aí. É tudo o que eu queria. A gente não julga, porque está acontecendo do jeito que a gente queria. Mas Deus está chamando, pela sua palavra, a minha e a sua atenção, que nós não podemos julgar quando a coisa acontece fora daquilo que é o nosso padrão do correto, fora daquilo que a gente tinha certeza que ia acontecer e não aconteceu, que a gente tinha certeza que ia abrir e não abriu, fechou, que a gente tinha certeza que ia fechar e abriu, que a gente tinha certeza que ele ia falar e ele não falou, que a gente tinha certeza que ele ia se calar e ele abriu a boca para falar. Quando as coisas ocorrem fora do programado, nós somos tentados a julgar o que está ocorrendo. Não cutucando o seu irmão, diga assim: eu e você somos tentados a julgar muita coisa. Vamos lá na sequência? Olha o que a Bíblia está falando para mim e para você. Esperem até que o Senhor se manifeste. Espere até que o Senhor venha. Agora, irmãos, se tem coisa que o ser humano não gosta de fazer, é esperar. É verdade ou não é? Não gosta de esperar. A gente não gosta. A gente tem pavor de fila. Não é? A gente tem pavor de fila. A gente não gosta. Quando a gente olha lá o número lá, você percebe lá no hospital que está chamando agora o número 37. Você olha para o seu número, é o número 137. Só tem 100 na sua frente. E aí aquilo começa a dar uma coceira e fala assim: nossa, eu não deveria ter vindo. Não era, eu sabia, eu tinha que ter vindo na segunda-feira. Aí você começa a se auto-julgar: eu deveria ter acordado mais cedo. Aí você começa a ficar apavorado quando você percebe que na fila do processo você está muito lá atrás. E o pior de tudo, nada contra o povo do Viva Mais, mas tem lugar que tem a fila das prioridades. O problema é quando você está atrasado e aí você olha lá, a sua fila está gigante e a fila do prioridade só tem 2. Na sua fila tem 50. E aí você fica olhando e cobiçando ser velho. Aí você dá uma enrugada para ver se ajuda. Alguns ficam com vontade de jogar talco na cabeça. E Senhor, mas será que alguém... Cadê o gerente? Cadê o gerente? Já começa a julgar o supermercado. Cadê o gerente? Ah lá, ó. Será que o gerente não está vendo que tem 50 nessa fila e na fila dos cocorocos só tem 2? Dá uma dividida. E gente que estaciona, vai procurar vaga para estacionar e não acha. E vê lá as vagas dos idosos tudo vazia. Aí eu já vi muita gente, eu não vou falar que eu já fiz isso. Fica um ponto de interrogação se eu já fiz ou não. Você vê, não tem vaga, não tem vaga. Aí você olha e você fala assim: um dia eu vou ser idoso. O pior de tudo é quando o cara vai na fila do cadeirante, o sem vergonha sai assim arrastando o pé. Ó, tudo por quê? Porque, repita comigo, eu não gosto de esperar. Não é só você não, irmão. As pessoas não gostam de esperar. Elas querem resolver tudo aqui e agora. E a espera nos leva a julgar o que está acontecendo. Eu não concordo, alguém está fazendo alguma coisa errada. Alguém fez alguma coisa errada. E a gente começa a julgar. E a Bíblia está dizendo para mim e para você, vamos voltar: não julgue nada, nada. É nada. O que está escrito aqui, irmãos? Qual é a palavra mágica?
antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. E olha a sequência poderosa, irmãos, a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados pela palavra de Deus, porque Ele enviou a palavra. Mas a Bíblia diz que tendo olhos não viram, e tendo ouvidos não ouviram. Ela trará à luz o que está o quê, irmãos? O que está o quê? Oculto, encoberto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, como eu e você, irmãos, precisamos tomar cuidado. Eu já tomei atitudes que não adianta. Quem é o líder de uma célula, quem é o presidente de uma empresa, quem é um diretor, quem é um gerente de um departamento, quem é um engenheiro, ou o pedreiro que é mais experiente, que viu lá o negócio, não, isso aqui não vai funcionar, vou fazer desse jeito. Aí veio o proprietário e fala assim, não, eu quero desse... Falou, se você quiser, mas olha, isso daqui é o melhor, porque ele tomou uma decisão. E nem sempre as pessoas vão concordar com a sua decisão. Agora, se você é a pessoa que tem poder de decidir, você precisa orar e pedir uma direção clara de Deus. Agora, o que eu e você precisamos ver aqui, o que está escrito no texto, é que tem coisa que está encoberta. Tem coisa que os seus olhos não estão vendo. Tem coisa que você não sabe. É isso? Eu estou pregando isso ou está escrito na Bíblia? Que eu não aguento ficar ouvindo moleque espiritual. Não, o pastor está dando um recado, estou mesmo. Para toda a igreja. Um recado bíblico. Não julgue o que você não está vendo com clareza. O que você não sabe com clareza. Eu já tive decisões que eu tomei, que foi assim, pastor, as pessoas estão revoltadas. Falei, vai nascer de novo. Vai crescer e buscar Deus. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que eu não posso julgar. Primeiro, eles ouviram a Deus. Deus já veio, como diz o texto. Deus já veio para eles. Deus veio e deu uma direção. Ou eles julgaram por aquilo que eles viram e ouviram. E aquilo que a gente vê e ouve, nem sempre é o real. Nem sempre. E nós vivemos num mundo de aparência, irmãos. Nós vivemos num mundo de aparência. E por isso o tema que eu estou dando é um tema que vai na sequência aqui, que Paulo vai chamar a atenção, porque Paulo estava sendo julgado pela igreja de Corinto. A igreja que ele começou. Os irmãos estavam descendo o porrete no apóstolo Paulo. E aí ele chega e fala assim, ei, quem são vocês para me julgar? Nem eu me julgo. Quem são vocês para me julgar? E agora vem aí todo esse contexto. Deus vai trazer à luz coisas que estão encobertas. O que é que nós precisamos? Aguardar que o Senhor venha. Quando Ele vem e diz, eu é que estou fazendo isso. Aí, meu irmão, baixa o facho, baixa a cabecinha e diz, Senhor, põe a tua mão e trabalha. Porque, irmãos, nós precisamos entender que Deus nunca perdeu o controle da história da vida de ninguém. Nós perdemos o controle, mas Deus não. Olha que coisa importante. Isso aqui é fundamental para um pai, fundamental para uma mãe, fundamental para um empresário, fundamental para um diretor. Senhor, tem coisa que está acontecendo na minha empresa, tem coisa que está acontecendo na minha família, tem coisa que está acontecendo na minha célula, tem coisa que está acontecendo na minha igreja, e eu não estou vendo, e eu não sei. Senhor, me dá a direção de tomar as decisões corretas, para que aquilo que está oculto venha à luz. E um pastor, foi meu professor Enéas Tonini, ele dizia o seguinte, o nosso fim vai mostrar aquilo que nós sempre fomos. Porque tem coisa, irmãos, que nós somos bons para esconder. Por que Deus valoriza tanto? O som voltou a ficar como estava
ruim antes, eu não sei. Vamos lá, o que ocorre? Por que Deus bate na tecla de entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que vê o secreto te recompensará? Porque tem gente, irmãos, que pega no microfone e faz orações lindas. Tem gente que sobe aqui e canta de forma linda e maravilhosa. Tem gente que prega de forma linda e maravilhosa. Mas meu irmão, ouça aqui, não existe nada encoberto que um dia não será revelado. Diga assim: quando eu não entendo o que está acontecendo na minha família, na minha empresa, no meu condomínio, eu preciso me calar até que o Senhor venha. Está lá os irmãos de José dizendo: nos perdoe, olha o que nós fizemos com você. O que José fala para eles: calem-se, porque eles ficaram com medo que o pai havia morrido. Falou: agora que o pai morreu, José vai descer o sarrafo na gente, matar toda a gente. Mas aí José relembra eles: falei, não, foi Deus que usou isso. Deus usou a atitude errada de vocês para preservar toda a nossa família. Repita comigo: muitas vezes minha família vai agir comigo de forma errada, todavia a ação errada tem o aval de Deus. Deus está querendo produzir algo na minha vida. Quando seu marido errou com você, sua esposa errou com você, seu filho falou algo para você que machucou, que feriu você, que agrediu você, você nunca esperou ver seu marido falar, sua esposa agir daquela forma, seu filho agir daquela forma, falar o que ele falou. Abra os olhos e diz: Senhor, venha e traga luz. O que é que o Senhor quer tratar na minha vida? A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Irmãos, que texto poderoso. Nessa ocasião, cada um, quando formos aprovados, irmãos, olha a sequência do texto. Nessa ocasião, depois de sermos provados, nós receberemos de Deus o quê? A aprovação. Verso 14, aí, verso 14, diz lá: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a quem, irmãos? Você está com a Bíblia aberta, irmãos? 1 Coríntios capítulo 4, verso 14, amém? Quem achou, diga eu achei. Quem vai ler, diga amém. Então vai ler, irmãos, que você falou amém. Vamos lá, não, vamos ler juntos. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como... Porque a primeira reação de muita gente é ficar revoltado com o síndico, se sentir envergonhado. Olha como a Bíblia é poderosa, irmãos. Diga assim: muita coisa que o meu diretor, que o meu supervisor, que o meu pastor, que o meu pai, que a minha mãe, que até o Davis possa falar ou fazer, meu coração pode ser tentado a julgar, dizendo: ele quer me envergonhar. Sou eu falando ou é a Bíblia, irmãos? Que o sentimento das pessoas muitas vezes vai ser: Marcelo, ele está me envergonhando. Mas irmãos, você não está sendo, primeiro, que eu tenho o coração de pai, e ainda que tenha agido, porque para Deus o importante não é o que você faz, é o porquê você faz, viu? O mais importante para o pai, quantos pais aqui já exageraram na correção com os filhos? Exageraram, mas nunca com a intenção errada, mas é que estava nervoso, estava nervosa a mãe.
mas nunca com a intenção. Às vezes acabou até machucando o filho, acabou machucando a filha, mas não era para machucar, não era para ferir, não era para envergonhar. Às vezes mãe, o que tem de mãe que às vezes exagera na correção no supermercado, que exagera na correção lá na frente da escola ou na rua. O filho aprontou, mas diz para ele, ó, lá em casa nós vamos conversar. Pode fazer o cirquinho. Minha mãe fez isso várias vezes comigo. Com o Denis não, porque era o xodózinho, não apanhava. O caçula sempre é o poupado. Mas o mais velho, irmãos, que o pai e a mãe não têm experiência ainda, o mais velho é o que mais apanha. Aí, o que ocorre? Aí, sofria. Minha orelha, sabe por que é grande assim? Por causa da minha mãe. Ela é a culpada da minha orelha assim ser grande. Olha o tamanho da orelha do meu irmão, pititica. E a minha orelha, gigante. Qual é a raiz disso? Supermercado, porta de escola. Aquelas abençoadas, você não sabia se era professora, se era demônio em forma de gente. Olha, seu filho aprontou de novo. Eu não fiz nada. Seu filho de novo. Aí, filho, você já ia para casa, já levantado assim. Agora, mãe, não, ela exagerou, mãe. Mas depois que eu cresci, Alexandre, eu entendi que embora ela tenha exagerado, o fruto, a intenção e a motivação era santa, era cuidar, era sonhar com o futuro. Amém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Se tudo que eu falar, que eu estou falando, não mudar o seu procedimento, isto um dia vai julgar você diante de Deus. Você entende? Como nós precisamos vir para a casa de Deus com muito temor e tremor. Porque a palavra de Deus, ou ela opera cura em nós, ou ela opera condenação em nós. Porque, Gustavo, tendo ouvido, não obedeceram e não mudaram. E tem gente que não muda, continua julgando. Meu irmão, se Deus não falar para você, se Deus não der uma direção para você, cale-se e fala: Senhor, venha e mostra o que está oculto, o que os meus olhos não veem, revela para mim. Eu tenho procurado, olha aqui, agora a sequência do texto. Verso 15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois em Cristo Jesus, em Cristo, eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Verso 16, vamos ler todos juntos, verso 16. 1, 2, 3. Portanto, suplico-lhes que sejam meus. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. O pastor de vocês tem muitos defeitos, mas eu quero dizer uma coisa para você. E eu falo isso com temor e tremor, debaixo do sangue do Cordeiro. Como eu tenho procurado orar e buscar a Deus antes de tomar decisões. Não é agora, mas desde que eu sou pastor daqui, todo domingo, se tiver aqui, alguns aqui são raros, poucas exceções, que 3 horas da manhã o despertador tocou, para eu poder levantar e dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Querendo ouvir a voz de Deus, Fernando, dizendo: Senhor, eles são teus filhos, é a tua igreja, é o teu povo. E você tem noção da diversidade de pessoas que tem aqui? Tem gente aqui que é casado, tem gente aqui que é solteiro, tem gente que é viúvo, tem gente que é viúva, tem gente que é jovem, tem gente que está querendo casar, tem gente que está querendo descasar, tem gente que está querendo viver muito, tem gente que não vê a hora de partir. Olha a quantidade. Eu venho para cá, irmãos, com profundo temor e tremor. E eu tenho dito isso a Deus: o dia que eu perder o coração de pai, me tira daqui. Porque eu não vim aqui, irmãos, para agradar você. E muitas vezes eu vou ter que cutucar a onça. E isso não é bom. Por quê? Porque muitas vezes
a pessoa vai se afrontar, vai explodir, vai gritar, vai espernear, vai fazer cirquinho. E o que ocorre? Se eu não tiver convicção, Adriana, em Deus do que eu estou fazendo, e dizendo, Senhor, se eu estiver errando, Senhor, me mostra. E isso não é só comigo, irmãos. Você precisa ter isso. Deus está falando para você que você precisa ter isso em todas as decisões que você tomar na sua vida. Não perca a dependência de Deus. Porque a maior desgraça de um homem não é quando ele peca. Olha, preste atenção no que eu vou falar. Porque o nosso pecado foi resolvido na cruz do Calvário. Mas é que a gente pensa que pecado, irmãos, pecado é sair com a vizinha, pecado é sair com o vizinho, pecado é roubar, cheirar. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, tem algo perigosíssimo, chamado ausência de dependência de Deus, Célio. Porque o adultério, na hora se vê, está claro que é pecado. O grande problema, irmãos, não é esses pecadões. O grande problema é aquilo que a gente olha, Vanessa, e a gente não chama assim, que é o que? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu haja? A ausência de dependência para tudo. Eu já falei isso inúmeras vezes. O grande problema não é o problema, é como a gente lida com o problema. Senhor, como o Senhor quer que eu me posicione? Me dá uma direção até que o Senhor venha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar paradinho, Senhor. Como disse Moisés, Senhor, se o Senhor não for à frente, eu não vou sair. Vocês acham que foi escrito a respeito da coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo, só para a gente ficar lembrando, ai que legal, tinha uma coluna de nuvem, ai que legal, tinha coluna de fogo? Não, Deus queria mostrar para mim e para você, que quando a coluna começava a se mover, o que ocorre? Todo mundo tinha que começar a pegar logo, porque a coluna está se movendo, olha, ela está indo para a esquerda, mexe tudo e vamos para a esquerda. Agora quando a coluna parava, é porque Deus estava dizendo assim, para. Mas a coluna representava a presença, vontade, decreto, desejo de Deus, que muitas vezes não vai bater com o nosso desejo, que muitas vezes não vai bater com os nossos cálculos, que muitas vezes não vai bater com o nosso julgamento, mas a despeito do meu julgamento, dos meus cálculos e da minha experiência, eu tenho que dizer, Senhor, mostra o que o Senhor quer que eu faça. Irmãos, e eu falo isso, sede meus imitadores, com profundo temor por causa disto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ouça um monte de gente. É importante ouvir homens de Deus, ouça homens de Deus, porque a Bíblia diz no livro de Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações, por que dizem, né, tá o comandante aqui da GCM, por que dizem que a maioria das pessoas que entram lá são presas, volta pior? Porque às vezes ficou preso lá com um monte de gente que era pior do que ele. Aí o cara entrou. Aí se não for um milagre de Deus, irmãos, se não houver uma intervenção de Deus, entrou ruim, sai pior. Por quê? Porque fica o dia inteiro conversando com gente que só tem lama e lodo. Aí graças a Deus, hoje muitas penitenciárias têm aqueles lugares reservados para aqueles que tiveram um encontro com Deus. E olha que coisa poderosa, até quem não teve, respeita e diz, não se misture com eles, eles são um povo que serve a Deus. E lá na cadeia, eles fazem um cheque, eles fazem uma conferência, porque se eles perceberem que a sua conversão é meia boca, filho, eles arrastam você de novo, traz para cá, porque você está dizendo um negócio, mas a gente percebe que você não é nada do que você está falando. É verdade ou não é? Não é assim? Se eles olham lá e falam assim, não, isso aqui, ele está falando que é crente, ele está querendo se livrar das atividades nossas aqui, ó. Cata ele que de crente não tem nada. Mas quando eles veem que realmente o cara teve uma experiência com Deus, eles mesmos dizem, não mexam com ele, esse cara agora é irmão.
Não é assim que eles falam? Agora ele é irmão, deixa eles lá. Eu tive isso na família da minha esposa, quando o cara lá sendo julgado de morte, e aí falou que era convertido. Aí eu pensei assim, convertido nada, a gente conhece, eu picareta sem vergonha. E aí, sofria lá, até que teve um dia que realmente o Espírito Santo veio sobre ele, na cela da cadeia. Pá! Quando os ímpios viram, fala assim, ixi, não mexe mais com eles, porque realmente, agora, ele é irmão de verdade. Então, irmãos, nós precisamos, olha a sequência aqui, ó. Sede meus imitadores no que, irmãos? Copie aquilo, o pastor de vocês procura. Senhor, fala comigo, busque a Deus. Orar não é aqui, irmãos. Por isso, eu não gosto que chamem isso daqui de altar. Isso daqui não é altar. Que virou vício, né? Ah lá, quando o pastor vai subir para o altar, isso aqui não é altar, isso aqui é palco. Pode chamar de púlpito, palco. Isso aqui não é altar. O que é altar? O altar sou eu agora. O altar é você, porque Deus habita dentro de você. O altar representava, apontava para a presença. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus habita dentro de mim e de você. O altar pode ser o metrô, o ônibus, aonde você colocar a planta dos seus pés. Ali será o altar da presença do Senhor. Vamos aplaudir a Ele por isso. Glória! Alá! Olha o que ocorre, sequência aqui do texto, verso 17. Por esta razão, enquanto a banda já sobe para cá, por esta razão estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado. E o que mais, além de filho, ele é fiel no Senhor. Tem gente que dá trabalho, mas tem gente que é bálsamo para a gente. Não significa que quem dá trabalho não é filho, é filho. Mas às vezes não é fiel, é filho. Deixou de ser filho? Não deixou, mas o que você vai fazer? Com ele você precisa ser às vezes mais duro, apertar um pouco mais, ser um pouquinho mais firme. É a sequência aqui, por isso ele diz, Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino, por toda parte e por todas as igrejas. Verso 18, diz, alguns de vocês se tornaram o que, irmãos? Alguns de vocês se tornaram o que, irmãos? O que é uma pessoa arrogante? Quero ouvir, o que é uma pessoa arrogante? Prepotente, se sente. Você está pensando o quê? Eu sou igual ou melhor que você. É o cara arrogante. Já viram em empresa que tem o funcionário que quer mandar mais que o chefe? Não, tem funcionário que quer mandar no chefe. Eu não concordo, chefe. Mano, só que em empresa, o funcionário falar eu não vou chegar amanhã nesse horário, eu não vou fazer hora extra. Ah, é? Vai e não voltes mais. Na igreja a gente diz, vai e não peques mais. Mas na empresa é vá e não voltes mais. Está demitido. Como a gente precisa entender, o gerente às vezes aparentemente está sendo injusto, mas ele tem uma meta para cumprir, que às vezes o departamento não sabe, mas ele tem um projeto, ele tem uma missão, ele tem um planejamento. Não é à toa que ele é gerente, porque ele tem uma visão da empresa diferente do departamento. O gerente tem a visão geral da empresa, o diretor tem uma visão geral da empresa. Aquele cara que está só no departamento do almoxarifado, no departamento de qualidade, no departamento de montagem, não tem muitas vezes a visão do todo. O que nós precisamos? Aí eu coloquei lá algumas imagens. Abra sua Bíblia, Salmo 128. O que é ser feliz? Segundo a Bíblia, ser casado com a Gisele Bündchen. Pergunta lá para o marido dela. Ser casado para o ex-marido dela. Ser casado com a Luísa Brunet. Continuam bonitas? Continuam. Não tão quanto você, amor.
mas é só o exemplo. Mas continuam bonitas. O marido da Gisele Bündchen continua bonitão? Continua jogador de futebol americano, cara bonito, forte. Quando eu olho para ele, eu lembro do Ramiro treinando, né? Deixa eu dizer uma coisa, o cara tá bonito, a beleza não sustentou. O problema deles é dinheiro? Não. O problema deles é reputação? Não. A Bíblia diz que não é feliz aquele que foi promovido da empresa. Irmãos, às vezes a impressão que eu tenho é que eu estou pregando para as paredes, com algumas reações às vezes, de coisas que a gente não entende entre nós. Olha Saul, Deus chega para Saul e fala assim: vou remover de você o reinado. Usando quem? Deus sempre usa homens. Repita comigo: Deus usa homens para manifestar a sua vontade. Deus pega Samuel e diz, através da boca de Samuel: Saul, hoje você perde o reinado. O que Saul fez? Reação de Saul. Saul chega, você está com pinta de rei, né? Estilinho de rei, a carinha de rei que ele tem. Aí, o que Saul fez? Eu sou Samuel. Saul, o que ele falou? Tá bom, Samuel, mas não fala isso para ninguém, fica quietinho aqui, vamos entrar como se Deus ainda estivesse comigo, para que todos eles continuem me honrando como rei. Nunca mais, né, rei? Você é como Saul mesmo, né? Tô brincando. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Saul estava preocupado só com a função. Seu Antônio, corre aqui. Toninho, sobe aqui. Deus chega para Davi, esse menino novo, bonito, cheiroso. Deus chega para Davi e diz assim: Davi havia pecado, você vai cair nas minhas mãos, você pode perder tudo. Davi diz: Senhor, pequei, mas eu quero pedir uma coisa: não me retires a tua presença. Deus usa a ambição de um homem chamado Absalão para fazer com que Davi perdesse o reinado. Ele ficou triste por causa da perda do reinado? Não. Deus me deu, Deus me tirou, mas Deus continua sendo Deus na minha vida. Foi humilhado perante os homens. Mostra outra imagem para mim, por favor. A outra. A evolução no padrão de Deus é diferente da evolução no padrão dos homens. A evolução no padrão dos homens, quanto mais a gente cresce e aparece. Evolução no padrão de Deus, os homens acham que nós estamos diminuindo, mas nós estamos nos achegando a Ele. E ninguém vence Deus no dar. Quando você entrega a sua reputação, quando você entrega a sua riqueza, quando você entrega a sua fama, quando você entrega aquilo que os homens dizem que é importante, Deus vem e te carrega no colo. Vem e fica comigo. Ele está feliz, continua com roupa de rei, continua com título de rei. Saul morreu sendo rei, Davi morreu sendo chamado o homem segundo o coração de Deus. Como você quer ser lembrado? Obrigado, Toninho, bonito rei. Irmãos, não negocie a presença de Deus. Nem sempre as pessoas vão entender, mas o que você precisa é mais do que as pessoas entenderem. As pessoas vão julgar as suas decisões e as suas atitudes, mas o importante, até Paulo disse: eu não julgo, nem eu julgo a mim mesmo, mas eu entrego o meu julgamento ao Senhor.
entrega tudo diante dele, e ele vai cuidar de você. Mãos no coração, cântico antigo. Insisto, irmãos, que a sua abundância, ou que a sua escassez, porque tem gente que perde a presença de Deus perdendo tudo, e tem gente que perde a presença de Deus, Rafa, ganhando tudo. Não importa se ganhando tudo ou perdendo tudo, se tem algo que eu e você não podemos abrir mão, é da presença de Deus conosco. Não abra mão, não importa o que você veja na vida dos seus filhos, das suas filhas. Vá lá, impõe a mão lá no colchão dela. Senhor, a tua presença está aqui. Senhor, a tua presença está sobre a minha filha, a tua presença está sobre o meu filho. Senhor, a minha casa está cheia da tua presença. Não ande por aquilo que você vê, ande por aquilo que você crê. Diga: Senhor, a tua glória, a tua presença está na minha vida e está na vida da minha família. Senhor, a tua presença está na minha empresa. Senhor, a tua presença está no meu carro. Aonde eu colocar a planta dos meus pés, a tua presença está comigo. Feche os seus olhos e fale com Deus enquanto só eles cantam. Fale com Deus, fale com Deus. Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos e mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus. Também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da Graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem. Até mais, tchau, tchau.